Se você tem a sua Bíblia, abra comigo, por favor, nessa noite, ao livro de Romanos. Lendo do 8º capítulo, a carta do grande apóstolo Paulo. Começando no versículo 18, ele diz assim, Romanos, capítulo 8, começando no versículo 18, ele diz: porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E quero usar como tópico nessa noite, tirado do versículo 19, a manifestação dos filhos de Deus. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto ministramos nessa noite, fazemos isso no poderoso e santo nome de Jesus Cristo. Peço a sua ajuda e peço a sua unção, não somente sobre a minha pessoa, mas sobre todo o indivíduo, Senhor, que está sentado aqui e todos que estão ouvindo pela televisão. Me ajude a diminuir e o Senhor venha crescer como sempre. Peço tudo no santo e poderoso nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. O maior evento que o mundo já conheceu em toda a sua história, fora a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, está para acontecer neste planeta chamado Terra. É chamado de arrebatamento da igreja. Milhares e milhares, multiplicada por milhões de pessoas, subirão instantaneamente para encontrar com o Senhor nos ares. A Bíblia diz claramente que não somente aqueles que estiverem vivos irão, mas aqueles que morreram na fé, desde o princípio, irão também. Nenhum deles vai continuar aqui, nenhum vai ficar para trás, todos vão subir. Quem nasceu de novo foi salvo pelo sangue de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor deles. Quando eu era criança e quase nunca perdia um culto, parecia que quase que toda a mensagem que era ministrada por detrás dos púlpitos da pequena igreja na qual frequentava era sobre o arrebatamento. Nos últimos anos parece que não vemos tantas mensagens ou tantos sermões pregados sobre essa doutrina bíblica gloriosa como um dia aconteceu. Na verdade, a doutrina do arrebatamento está sofrendo um ataque nos últimos anos e tem intensificado nos últimos meses. Mas eu oro para que Deus me ajude nessa noite a abrir seu coração, a abrir a sua mente, a abrir os seus olhos, baseado na palavra de Deus, que você venha saber que
esse mundo, esse evento cataclísmico que vai fazer o mundo tremer, o arrebatamento, está para acontecer e pode acontecer a qualquer momento, pelo menos em pouco tempo, eu sei. Na passagem que li para você nessa noite, o apóstolo Paulo menciona o gemer da criação. Isso é uma declaração esquisita, aonde ele nos diz que a criação mesmo geme pela expectação dessa bem-aventurada esperança. E o que ele quer dizer com essa passagem? O gemido da criação, o gemido da criatura. Nos últimos dias, eu acredito que a Bíblia diz claramente que acontecimentos virão, eventos cataclísmicos nos outros planetas, que serão diferentes desde o começo dos tempos, diferente do que já vimos antes. A Bíblia nos diz que a Terra experimentará terremotos em uma escala que nunca viu em toda a sua história, nos últimos dias dessa dispensação específica. Escuta aqui, quando Jesus Cristo morreu no Calvário, a Bíblia nos diz que houve um terremoto terrível que aconteceu. E a coisa mais esquisita disso é que esse terremoto que aconteceu há 2000 anos atrás, eu acredito que por causa da morte do Filho de Deus, foi diferente de qualquer outro terremoto que eu conheça que já tenha acontecido no planeta. Todo terremoto que eu já ouvi falar, quando as rochas se partem e a terra fende, faz isso verticalmente. A terra se abre, as pedras quebram no meio e fazem isso verticalmente. Mas quando aconteceu aquele terremoto, e os sismógrafos podem voltar e detalhar, quase no dia exato, quando Jesus morreu no Calvário, os pedaços de terra no chão não se partiram verticalmente, mas horizontalmente. É estranho. Um terremoto acontecendo daquele jeito, ninguém nunca tinha visto algo daquela forma. Parecia haver um gemer. Diz que toda a criação geme com dor por causa da queda do homem, querendo, buscando, esperando pela redenção, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora eu quero que você pense nisso um pouco mais. E ele disse: pois sabemos que toda a criação geme. É algo estranho. Eu ouvi um pregador amigo meu que está com o Senhor hoje profetizar há uns 8 anos atrás e disse, fiquei escutando isso hoje de novo na fita, um dos maiores homens de Deus que conheci. Ele disse que pouco antes do arrebatamento da igreja, novas doenças vão aparecer entre a raça humana como nunca se foi visto antes. Desde aquela época, pelo menos no que sabemos, agora experimentamos a doença terrível da AIDS. A não ser que encontrem uma cura, vamos acabar destruindo várias vidas. Dizem que até o ano 2000, dezenas de milhões de africanos podem morrer de AIDS. Um homem disse outro dia que, mesmo que a América fosse capaz de conter essa doença, que não ia fazer muita diferença, a não ser que contivesse sobre todo o planeta, porque não há uma forma que podem construir cercas em volta de um país
para resolver o terrível problema da AIDS. Toda a criação geme hoje por causa da queda do homem, por causa da maldição sobre ela, olhando e buscando a redenção, buscando a vinda, buscando a aparência do nosso Senhor. Eu estava na África há algum tempo atrás, segurei bebês em meus braços que eu sabia que estavam morrendo de fome. E não há nada nesse mundo que é como olhar nos olhos de uma criança inocente, que não é responsável pelo seu dilema, e você sabe que esse bebê está morrendo. Eu vi pela televisão outro dia algo que eu não consigo tirar da minha cabeça. É como se estivesse colado aqui na minha mente. Aonde estamos levando comida agora para Moçambique, levando milhares de toneladas, e acho que devo dizer algo aqui, me mandaram não dizer, mas eu vou dizer assim mesmo. Pagamos pelo transporte de milhares e milhares de toneladas de trigo para entrar em partes da África, assim como Moçambique, essa organização. Mas todo aquele trigo foi doado pelo país do Canadá. Eu tenho orgulho disso. Agradeço a Deus por isso. Que o seu país está fazendo tudo o que pode para aliviar o sofrimento, a dor, a fome. Deus abençoe o Canadá. E eu estou agradecido porque o seu governo confiou o suficiente em nossa organização para enviar várias toneladas de trigo para a África e para que pudéssemos levar para lugares diferentes que precisavam. E fizemos isso pela graça de Deus. Mas eu vi um garotinho, mais ou menos do tamanho do meu neto, na janela, olhando para fora, com um olhar assustador em seus olhos. A mãe dele estava deitada atrás dele, morrendo de fome. Dava para ouvir ela querendo respirar, querendo respirar, querendo respirar. Ele não sabia o que fazer. A câmera de televisão chegou mais perto e dava para sentir a dor. Olhei para ele e nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer. E eu queria poder estar aqui nessa noite e te dizer que vai melhorar. E eu sei que você não veio aqui nessa noite para ouvir alguém que quer acabar com a felicidade. Mas preciso pregar a verdade. Se pregar qualquer outra coisa é mentira. A situação não vai melhorar. Não vai ficar mais fácil. Infelizmente vai piorar cada vez mais, porque a Bíblia diz que vai piorar. Nos últimos dias, tempos trabalhosos virão. É o que a Bíblia diz. Enquanto toda a criação geme, é como se a terra, a própria terra, estivesse dizendo para o mundo, para Deus, para a humanidade: não podemos mais aguentar, vendo o pecado, a maldade, tudo de ruim que acontece na terra. Não podemos mais aguentar a rejeição de Deus. Paulo disse: a terra, a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E viajando o mundo inteiro,
Acabamos de voltar de El Salvador, as maiores multidões já gravadas na história do país. Um estádio que cabia 70 mil e enchemos com 90 mil. Sexta à noite, sábado à noite, domingo à noite. Mesma coisa na Costa Rica. A mesma coisa na cidade da Guatemala. A mesma coisa na Jamaica. Na Argentina, Assunção, Paraguai, no Chile. Em vários lugares. Deus me disse, diga a eles assim. Diga a eles que a ajuda está a caminho, mas não está vindo da América, não está vindo da Casa Branca, não está vindo dos grandes países ricos do Ocidente, mas a ajuda deles virá quando Jesus Cristo aparecer no céu. Diga a eles que Jesus está voltando. Diga a eles que Jesus está voltando. Diga a eles que Jesus está voltando. Essa é a mensagem que Deus me mandou levar ao mundo inteiro. Diga a eles que Jesus está voltando. Diga a eles, não busquem em outro lugar a sua ajuda, mas olhe para o alto. Quando você ver essas coisas acontecendo, eleve os seus olhos e olhe para o alto, pois a sua redenção está perto. Glória a Deus. Eu quero que você veja o estado da criatura. Já falamos um pouco do estado da criação, mas vamos olhar para o estado da criatura. Nessa noite nós esperamos. A Bíblia diz que esperamos, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Eu não sei a respeito de você, mas se você não sente como eu, oro para que Deus venha sobre o seu coração. Estou esperando uma só coisa. Estou esperando que algo aconteça. Estou esperando um só evento. Estou esperando um só espetáculo. Estou buscando uma coisa. Estou buscando um som. Estou escutando até que venha esse evento, quando Deus colocar a trombeta em seus lábios e soprar, e Jesus Cristo volte com o alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Estou esperando a manifestação dos filhos de Deus. Você sente isso nessa noite? Eu oro para que o Espírito Santo venha colocar isso em você, para que você entenda. Não estou esperando mais nada. Só uma coisa. O Senhor me disse nos Estados Unidos, eu já fiz tudo o que faria com a política. Já chega. Eu não vim para o Canadá me meter na sua política. Então, se tem algum repórter aqui, pode ficar tranquilo. Mas eu vim para o Canadá com um propósito, para dizer a você que você está para perder muitos cidadãos. Glória! Estou aqui para te dizer, quem você vai perder vão ser os melhores que você tinha em todo o país. Serão os mais justos, serão os principais, serão os melhores, eles serão os mais justos, eles serão o top dos tops, aqueles que nasceram de novo e servem a Jesus Cristo, lavados no sangue do Cordeiro. Esperando a manifestação dos filhos de Deus.
Se você está buscando outra coisa, está olhando para a direção errada. Toda manhã eu me levanto e fico decepcionado porque ele ainda não voltou. Ele disse desse cativeiro da corrupção: seremos redimidos dessa prisão corrupta. Eu tenho pregado toda a minha vida. Deus me chamou quando eu tinha 8 anos para pregar o Evangelho. Me chamou para ser um evangelista com 9 anos. Tenho pregado toda a minha vida. E tenho 52 anos. Eu não espero me aposentar. Eu não sei se vocês têm seguro de saúde aqui, mas eu também não quero. Estou me preparando para sair desse mundo. Estou me preparando para as portas de pérola. Pode esperar o dia e a noite, mas eu estou preparado para sair desse mundo. Mas estou cansado da corrupção, cansado do pecado, estou cansado da maldade. Existem alguns sinais nesse livro. Existem alguns sinais que eu quero dar a você nessa noite, que acredito que vai te ajudar a entender ainda mais do que você já entendeu antes, que Ele está por vir em breve. Ele diz no versículo 23, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Agora, isso é uma declaração poderosa. Eu sou um pregador do Espírito Santo. E o que eu quero dizer com isso, deixando bem claro para que todos entendam: eu acredito no batismo com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, como o Espírito Santo capacita. A igreja sem o Espírito Santo não tem poder. Um pregador sem o Espírito Santo não tem poder. Um diretor de coral sem o Espírito Santo não tem poder. Seja quem for que estiver sentado no banco sem o Espírito Santo não tem poder. Diáconos sem o Espírito Santo não tem poder. Ministros de música sem o Espírito Santo não tem poder. Caminhoneiros sem o Espírito Santo não tem poder. Quem cava buracos sem o Espírito Santo não tem poder. Professores sem o Espírito Santo não tem poder. Engenheiros sem o Espírito Santo não tem poder. Só em caso de você pensar que eu sou maluco, todos os apóstolos foram batizados no Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, na medida que o Espírito de Deus capacitava. Se você pensa que eu sou meio maluco, eu quero que todo católico no mundo me escute. Maria, a mãe de Jesus, estava no cenáculo quando veio o Espírito Santo e foi batizada no Espírito Santo e orou em outras línguas, de acordo com a capacitação do Espírito Santo. A igreja primitiva era uma igreja do Espírito Santo. A igreja do Novo Testamento era uma igreja do Espírito Santo. E senhores, se a sua igreja não é uma igreja do Espírito Santo, ela não é uma igreja do Novo Testamento. E se a sua igreja não é a igreja do Espírito Santo, ela não é a igreja do Novo Testamento. E eu estou falando de ser batizado no Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, o fruto do Espírito dentro do seu coração, da sua vida, e os dons do Espírito se manifestando. Pois ele disse que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele está fazendo isso.
É isso que Ele está fazendo. Nesse domingo à tarde vamos ter um rally do Espírito Santo. Vão haver centenas e centenas, se não 1 ou 2 mil pessoas instantaneamente batizadas no Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. Ele disse: derramarei sobre toda a carne. Eu garanto a você que quase que tudo que é igreja nessa cidade, não faz diferença qual é o nome dela, vai ter pessoas nessas igrejas que foram batizadas no Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas. E toda vez que alguém ora, é mais um sinal para o mundo que Jesus está voltando. As primícias do Espírito, ele disse. As primícias do Espírito. Então ele usa o termo: também gememos em nós mesmos. Ele diz que a criação e a criatura gemem, e nós também. No versículo 23, também gememos em nós mesmos. Em nós mesmos gememos. E do que ele está falando ali? Nosso programa, como a maioria de vocês já sabe, passa em mais ou menos 3.500 estações de televisão, em milhares de sistemas de TV a cabo e em 145 países do mundo, traduzidos para 15 línguas diferentes. Todo domingo, quase 500 milhões de pessoas assistem o Evangelho de Jesus Cristo. E agradeço ao Canadá por me ajudar a fazer isso. Entretanto, quero dizer algo que você precisa entender. Esse programa que o Senhor deu a esse evangelista indigno, o mecanismo, a ferramenta da televisão, poderosa como ela é, não é a razão por que isso acontece hoje. Eu quero deixar isso bem claro. As nações do mundo hoje que escutam falar de Jesus, os avivamentos que Deus tem nos dado, como vimos em Santiago, no Chile, no último culto, 28 mil pessoas vieram chorando muito e dizendo: eu quero aceitar a Jesus. 28 mil em um só culto. Deus me disse que vamos ver milhões. Eu saí de um restaurante em Budapeste, na Hungria, outro dia. Saí dali, estávamos esperando o carro. Cheguei até o fim do prédio, pois senti a presença de Deus. E eu queria ficar sozinho alguns minutos, e eu desci até o fim. Estava cantando aquela canção que cantei nessa noite. Está começando a chover, ouça a palavra de meu Pai. Todo aquele que quer, venha e beba dessa água. Ele prometeu derramar o seu Espírito. E o Espírito de Deus veio sobre mim, a minha face ficou molhada com lágrimas. E vários dos outros ministros estavam do outro lado do prédio, mas eu estava descendo até um outro lado, chorando. O Espírito de Deus foi que falou ao meu coração, e Deus disse: diga a eles nessa noite, no culto daquela noite que estava lotado aquela igreja, na Hungria comunista, Budapeste, lotado na capacidade total, com pessoas de pé nos corredores, pessoas lá de fora nas ruas. E ele disse: diga a eles, eu vou derramar o meu Espírito no leste europeu como nunca derramei antes. Diga a eles que é a vez deles agora. Aleluia, aleluia.
Eu quero que você me escute. Eu não sei como vai acontecer, eu não sei como Deus pode ou vai fazer, mas Ele é capaz de fazer. Ele vai operar na política, Ele vai operar no exército, Ele vai operar na economia destas nações, de uma forma que de algum jeito as portas vão se abrir para o Evangelho de Jesus Cristo, e Deus vai derramar o Espírito dele nesses lugares. Como é que tudo isso, como é que isso é possível? Que 500 milhões de pessoas, você pode dizer, você é evangelista, você está exagerando. Não estou exagerando, eu estou subestimando, porque eu sei que a maioria não vai acreditar. Você sabia que agora recebemos quase 100 mil cartas por mês do mundo inteiro nos dizendo experiências de salvação? Quase 100 mil por mês. Missionários nos escrevem do mundo inteiro nos dizendo, nos ajude a construir igrejas. Pessoas são salvas aqui, centenas e até milhares delas, e não sabemos o que fazer, nós não temos um prédio. Como está acontecendo? Jesus disse, esse evangelho do reino será pregado ao mundo inteiro, então virá o fim. Mas espera aí, Deus não abriu a porta para o meu programa porque o meu nome é Jimmy Swaggart. Vou te falar como está acontecendo. É porque patriarcas pentecostais, cheios do Espírito Santo, gemiam no Espírito. Gemiam no Espírito. Muitos de vocês nessa noite não sabem do que estou falando, mas alguns aqui sabem do que eu estou falando. Quando eu era um garoto tentando fugir de Deus, um adolescente, eu era acordado bem cedo de manhã, com uns gemidos esquisitos, quando ouvia minha mãe gemendo. Não consigo explicar, eu não posso demonstrar, mas era um gemido. Paulo diz que gememos quando eu era criança na igreja. Tudo ia dar em um só lugar, que era o altar. As mensagens, as canções, tudo chamava pessoas para o altar. Nosso pastor perguntava quem queria ser salvo. Era uma igreja pequena e se não tinha ninguém ali, ele perguntava quantos precisam do Espírito Santo. Era uma igreja pequena e se todo mundo tivesse o Espírito Santo, ele perguntava quantos querem andar mais próximos de Deus. Mas íamos para o altar. E na igrejinha onde fui criado, você os ouvia às vezes 2, 3, 5, não eram muitas pessoas, mas a minha voz sempre estava no meio. Mas se deitavam naqueles bancos perto do altar e choravam, gemiam no Espírito, e eu não entendia, eu era uma criança. Mas eu sentia a presença de Deus tanto de vez em quando que meu braço ficava todo arrepiado. Ouviu bem? Entendeu? Eu sei que a maioria da igreja não entende, você nem sabe do que eu estou falando. Gemendo no Espírito. Essa é a razão pela qual prego o Evangelho no mundo inteiro hoje. Não é porque Deus olhou, viu esse pregador e falou, vou colocar ele na televisão, mas é porque nos últimos anos, 1915, 1920, 1930, 1940 e por aí vai, haviam milhares e milhares de pessoas pentecostais que gemiam e gemiam no Espírito, esperando a expectação do Senhor, esperando a manifestação dos filhos de Deus, gemendo no Espírito Santo. Você sabe do que eu estou falando? Você entende do que eu estou falando? Se você não entende, você não é pentecostal. Você pode fazer parte de uma Assembleia de Deus, você pode fazer parte de uma igreja de Deus ou de uma quadrangular, mas você não é pentecostal.
O Espírito Santo geme através de você, por alma. Já temos mulheres demais que ficam 4 horas na frente do espelho se preparando para ir à igreja. Deus nos dê algumas com o coração quebrantado, gemendo no Espírito. Nos últimos 90 dias, tive um arder por orar como nunca na minha vida. Orar o tempo inteiro, orar constantemente, orar dia e noite, orar. E eu fico tão fraco, eu mal consigo andar, e eu sinto o Espírito de Deus dentro de mim, gemendo. Estou aqui para te dizer que isso não é algo de Hollywood, não é uma produção da Broadway, não é brincadeira, não é entretenimento ou nenhum tipo de prazer. Estamos falando de um mundo perdido sem Deus. O apóstolo Paulo diz que gememos no Espírito, gemendo porque nós não sabemos, mas gememos por almas. Estamos gemendo por avivamento, para que Deus derrame o seu Espírito, gemendo por aqueles que nunca conheceram a Jesus. E em Malaquias, o grande profeta disse, eu quero ler especificamente aqui, porque é grande demais. 4º capítulo, 2º versículo, ele diz: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. Malaquias, o último profeta da antiga aliança, antes de João, disse isso. O que ele quis dizer? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. A palavra asas no hebraico pode ser traduzido raios. O sol da justiça vai vir com cura nos seus raios. O que ele quer dizer com isso? Cura em seus raios. Eu vou te dizer o que quer dizer. Se você se levantasse antes do sol nascer, e muitas vezes você já levantou, antes de você ver aquela órbita do sol quando levanta no horizonte do leste, você pode ver os chifres da manhã. São chamados de chifres da manhã. Vocês sabem do que eu estou falando. Os chifres da manhã é como se fossem os raios de luz saindo do sol que ainda não apareceu no horizonte. Está para explodir no horizonte, e de repente a terra então não vê mais trevas, e os raios saltam diante dos seus olhos um pouco antes do sol nascer. Mas ele diz: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará em suas asas, em seus raios. Escute, desde a virada do século, o mundo tem experimentado um avivamento de cura como nunca experimentou nos dias da igreja primitiva. Antes do meu tempo era o Dr. Charles S. Price. Smith Wigglesworth. Quando eu era um garoto, minha família parcialmente veio até Deus por causa do movimento das grandes curas. Várias vezes, quando um evangelista que estava começando, eu me assentava e conversava com Gordon Lindsay. E ele tinha um olhar distante. E ele disse: vimos o começo.
Mas o melhor ainda está por vir. Os dias bíblicos voltaram. 7 de setembro de 1986, um sábado à noite, eu estava em casa e estávamos orando em nossa igreja pelos cultos de domingo. Senti o mover do Espírito Santo pesado. Eu estava na galeria da nossa igreja, que cabem uns 7.000 pessoas ali orando, e de repente eu senti aquele mover poderoso do Espírito, e comecei a gemer. Não conseguia explicar, mas Deus falou comigo e disse: creia em mim por dezenas de milhões que estão vindo dos lugares mais escondidos do mundo, Deus vai salvá-lo. Eu disse: Senhor, aonde estão os pregadores? Aonde estão os pregadores? Deus nos ajude. Hoje temos formado em nossas universidades apenas apresentadores. Apenas palestrantes saem das igrejas, bonitinhos por detrás do púlpito, saem direto do salão com o cabelinho feito e com as unhas feitas. Deus nos dê pregadores, nos dê pregadores, nos dê pregadores, nos dê pregadores, nos dê pregadores que são chamados de Deus, que sentem o arder do Espírito Santo neles. Podem ser estranhos, podem ser esquisitos, e podem não se encaixar. Eu não me encaixo na igreja modernista de hoje. Disseram na televisão nessa tarde: ah, é porque ele é das antigas, ele é antiquado. Eu não me encaixo com Hollywood, eu não me encaixo. E disse: Deus, onde estão os pregadores? E ele disse: levantarei pregadores. Louvado é o nome de Jesus. Ele disse: eu já os escolhi, eu já os encontrei, eu sei onde eles estão, eu sei onde eles estão. Alguns têm a face negra, alguns têm a face marrom, branca e amarela, mas ele disse: vou enchê-los do Espírito Santo, vou tocar o lábio deles com aquela brasa ardente, vou enchê-los com o meu Espírito, e eles vão adiante com a palavra do Senhor, e eu vou usá-los como usei João Batista, Simão Pedro e Paulo antigamente. Glória a Deus! Os diabos não vão amedrontá-los, demônios não podem fazê-los temer, o inferno não pode amedrontá-los, o dinheiro não pode comprá-los. Não posso ir para uma cidade, tenho que me esconder dos repórteres, por causa do trauma que está acontecendo nos Estados Unidos. Glória a Deus, porque o Canadá não foi responsável por isso. Nunca falaram tanto de tão pouca coisa. Esse livro também diz que um grande avivamento virá, mas também diz que uma apostasia virá.
Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Quando eu chego nessa parte, um ou dois sempre se levantam e vão embora. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. E o negócio de Deus não é ficar abrindo parque de água ou ficar abrindo empresa de entretenimento também não. Você está aqui com um propósito, salvo com um propósito, e não é descer em um tobogão, um toboágua, algo assim. Ou também não é para você sentar em um pônei e ficar andando em círculos. Você está salvo para ser cheio do Espírito Santo e dizer a outros que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo está voltando. Deus me disse outra coisa também, dia 6 de setembro. Ele falou: enviarei um avivamento de cura. Cura, não curas falsas, não milagres falsos, não milagres à venda. Não me envie $20 e eu te curo. Porque ele diz que esses milagres virão para aqueles que não têm dinheiro nenhum para mandar. Ele me disse que o cego vai ver, o aleijado vai andar e o surdo ouvirá. Mas para vós que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça e cura dos seus raios. Escreva o que eu estou dizendo. O suficiente já aconteceu até hoje, que mais nada precisa se cumprir. E eu não sei o que ele me falou pode acontecer no reino milenar, mas não fique surpreso se começar a acontecer amanhã de uma forma que você nunca viu antes. E lembre-se, quando os raios da manhã vierem, e os raios vierem, o sol está para aparecer no horizonte. Aleluia! 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 Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo! Aleluia! Eu já posso ver os chifres da manhã. Eu já posso ver os raios que estão começando a aparecer. Eu já posso vê-los. Glória a Deus. Pessoas nos escrevem agora e nos dizem, todos eles, e a Francis lê milhares e milhares e milhares de cartas. Ela não lê todas, mas lê muitas delas. E ela pode me contradizer, mas pelo menos 98% delas, do que estou para te dizer, vem de países do exterior, fora dos Estados Unidos e do Canadá. E sempre dizem, irmão Swagger, como uma carta que li outro dia, eu sou cego, eu era cego.
Tinha cataratas nos meus olhos, eu não tinha dinheiro. E eu escutava seu programa porque não conseguia enxergar, não sabia como você era. E ela disse: domingo passado eu estava assistindo, ou seja, escutando, e de repente as cataratas começaram a descer no meu rosto. Eu comecei a ver a televisão direito. Eu vi os meus netos, que nunca tinha visto. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará em seus raios, em suas asas. E para terminar, o estado da criação, o estado da criatura, eu e você, e o estado de Cristo, o Senhor Jesus Cristo. O que você quer dizer com o estado de Cristo? Jesus Cristo hoje não está em seu trono. No capítulo 12 do livro de Marcos, 35 e 36, Jesus disse, Jesus dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Hoje Jesus está sentado no trono de seu Pai. Ele não tem o seu trono ainda, mas ele vai ter na manifestação dos filhos de Deus. Em Apocalipse 3, 21, ele diz assim: para aquele que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, ainda como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ele está sentado hoje com o Pai, no trono do Pai. Mas logo em breve, Ele vai dizer: venha minha querida, venha meu amor. A corrupção vai se vestir de incorrupção. O mortal se vestirá de imortalidade. Do you hear them coming, brother? Você conhece essa canção? Thronging up the steeps of light, clad in glorious shining garments, blood-washed garments pure and white. 'Tis a glorious church without spot or wrinkle, washed in the blood of the Lamb. 'Tis a glorious church without spot or wrinkle, washed in the blood of the Lamb. Você crê nisso? Você crê nisso? Cante comigo, cante comigo. Do you hear the stirring anthems, filling all the earth and sky? 'Tis a grand and glorious army, lift its banner up on high. Glória a Deus. 'Tis a glorious
glorious church without spot or wrinkle, washed in the blood of the Lamb. 'Tis a glorious church without spot or wrinkle, washed in the wave that banner, shout his praises, for our victory is nigh. Don't you believe it? Hallelujah. We shall join our conquering Savior. We shall reign with him on high. 'Tis a glorious church without spot or wrinkle, washed in the blood of the Lamb. Are you ready? 'Tis a glorious church without spot or wrinkle, washed in the blood of Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Você pode se assentar, por favor, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu amo o Canadá, e eu não estou apenas dizendo por dizer, eu amo seu país. Mas o Canadá precisa de um avivamento. Metade dos pregadores dos Estados Unidos que tocaram nossa nação no passado vieram do Canadá. Eu amo o seu país. Aleluia. Mas vocês precisam de avivamento. Igreja, você está pronta? Estamos para chegar, sermos chamados diante dele. Estamos para ficar de pé diante dele. E você está pronto? Você está vestido com roupas de casamento e ela está sem mancha e sem mácula. O Espírito Santo está falando com você agora. Aonde estão suas afeições? Aonde está o seu amor? O julgamento deve começar na casa de Deus. É por isso que temos que endireitar aqui, porque o julgamento começa na casa do Senhor. Me escute. Deus está falando com você agora. Existem centenas de vocês aqui, me escutem com atenção. Você está desviado e eu não quero ser negativo ou sem educação, mas só estou dizendo o que o Espírito Santo está dizendo. Você está desviado do seu coração. A aparência exterior é que você é um cristão, mas no coração você está desviado. E existem centenas de vocês que você não conhece Jesus. Você é religioso. Você não conhece. E claro, existem milhares de vocês aqui que conhecem. Quantos nesse
ginásio podem dizer: Jimmy Swagger, você está falando comigo, o Espírito Santo está falando comigo. Levante sua mão agora para Deus ver. Ore por mim, eu não vou te envergonhar, eu prometo, mas preciso de algo em minha alma. Eu não estou vivendo bem, estou na direção errada. Na parte principal, primeiro, levante a mão. Estou longe de Deus, não estou andando ou vivendo bem, há pecado em minha vida. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Nas arquibancadas, quantos podem levantar as mãos até lá em cima, daqui de baixo até lá em cima, até lá em cima, até lá atrás? Levante sua mão. Deus está te dizendo: o tempo está acabando. Aqui do lado direito, levante sua mão rapidamente, levante, por favor. Obrigado. Se você ouviu uma mensagem nessa noite para te preparar, então levante a mão. Isso que você está sentindo nessa noite é a presença do Espírito Santo. Ele está resolvendo sua situação, Ele está falando com você, te dizendo que o tempo está acabando e Jesus está voltando. Eles estão para voltar, que Jesus seja Jesus em mim. Enquanto cantam, eu quero que todos se levantem, por favor, todos de pé, se levante, por favor. Eu vou te pedir agora para vir. Todos vocês que levantaram as mãos, se você estava de pé até lá em cima, sentada no último assento, onde quer que você esteja, eu quero que você venha. Quero que você venha. Eu quero que você venha. Eu quero que você venha agora. Oh, Jesus, be Jesus in me. Come on tonight, sing it again, Tom. Jesus, be Jesus in me. No longer me, but thee. Resurrection power, Lord, fill me this hour. Jesus, be Jesus. Sing it again, Thomas. The Spirit of God is moving. We're waiting for you. God is waiting for you. Jesus, be Jesus in me. No longer me, but thee. Resurrection power, fill me this hour. Jesus. One more time, Thomas. One more time. The Spirit of God is moving. God's calling you home. He's saying it's time. Jesus, be Jesus in me. No longer me, but thee. Resurrection power, Lord, fill me this hour. Jesus, be Jesus in Glória a Deus. Eu quero que você olhe, por favor, para o irmão Swagger. Nessa noite você esteve na presença de Deus. Nessa noite o Espírito Santo falou ao seu coração.
Eu não conheço sua necessidade, não conheço seu pecado, se tem pecado aí, não conheço suas fraquezas, não conheço. Sou humano, mas Deus sabe. Mas Deus, o Espírito Santo, selecionou você por uma razão específica nessa noite. Ele quer operar um milagre em sua vida. Você tem que deixar o pecado no altar. Você precisa aceitá-lo, o sangue. Eu vou orar com você agora. Deus ama muito você. Ele ama todos vocês. Ele quer entrar em seu coração de uma forma que nunca esteve antes. Ele quer fazer de você o filho dele. E Ele quer que você faça dele o seu Senhor. Glória a Deus. Vão cantar daqui a pouco a Espaço na Cruz. E vamos orar nesse instante. E eu quero que você ore comigo. Quero que você creia em Deus comigo. Você pela televisão. Existem milhões, dezenas de milhões de vocês assistindo. E Ele está falando com o seu coração agora. Esse é o seu momento. Nunca mais vai ter outro assim. E eu quero que você ore. Quero que você ore. Quero que você creia em Deus enquanto ora. Abaixe sua cabeça, feche os olhos, por favor. Vamos orar nesse instante. Querido Deus do céu, quero que você diga em voz alta depois de mim. Querido Deus do céu, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Me arrependo dos meus pecados, da frieza espiritual, do engano, da fraqueza espiritual. Perdoa-me, limpa-me, lava-me com o Teu sangue precioso. Senhor, estou voltando para casa. Eu Te amo. Sei que o Senhor está para voltar. E eu quero estar preparado. E nesse instante, de acordo com a palavra de Deus, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Com a minha boca, eu confesso o Senhor Jesus. E em meu coração, eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele vive. Nesse instante, eu aceito a Jesus Cristo em meu coração e de acordo com Sua palavra, que não pode mentir, nesse momento, eu estou salvo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Louvado é o Senhor! Glória a Deus! Aleluia! It was amazing grace, how sweet the sound that